Boa noite. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle recebeu nesta quinta-feira especialistas para debater a criação do Estatuto da Segurança Privada. Foram discutidos pontos considerados polêmicos, como a proibição de bancos controlarem o serviço de transporte de valores. A audiência pública foi para discutir mais uma vez a proposta de regulamentação da atividade de profissionais de vigilância privada que hoje atuam sem fiscalização, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos. Entre outros pontos, o texto trata do funcionamento das escolas de formação, da utilização de produtos controlados de uso restrito, armas de fogo e de menor potencial ofensivo, dos requisitos para exercício profissional, do direito a seguro de vida, assistência jurídica, jornada de trabalho e piso salarial para os profissionais e da proibição do controle de bancos sobre o serviço de transporte de valores, o trecho mais polêmico. O professor da Fundação Getúlio Vargas defendeu este ponto do projeto. É ele que vai impedir que as instituições financeiras controlem todo o ciclo de distribuição de numerário dentro do país, ou seja, aumentando as barreiras à entrada a novos competidores. Uma fintech ela é obrigada a pagar R$10 para cada pessoa que retira dinheiro de um caixa eletrônico. Um banco comercial não precisa pagar nada disso, ou seja, é um tremendo aumento de custos de novas empresas para evitar que eles roubem clientes dos bancos tradicionais. Mas representantes de empresas de transporte argumentam que o impedimento fere o princípio constitucional da livre iniciativa e prejudica a concorrência. Ele é um dispositivo inconstitucional e, acima de tudo, ele busca diretamente acabar com a única empresa que está oferecendo alguma condição de concorrência, com a única empresa que tem viabilizado que nas licitações públicas o preço caia. Somos a favor da aprovação do Estatuto da Segurança Privada, porém com a supressão dos parágrafos 3º ao 5º do artigo 20. E também somos contra quaisquer restrições que afetem a livre concorrência. Foi o segundo e último debate sobre o tema. A proposta deve ser colocada em votação no próximo encontro da comissão e, em seguida, segue para o plenário. Nós temos a garantia do presidente do Senado de pautar a matéria no momento em que nós terminarmos o trabalho aqui na comissão. Na próxima semana nós temos a votação e o presidente da comissão também já fez questão de dizer que, como o Randolph, comigo, com tantos outros da comissão, nós vamos fazer um requerimento conjunto de urgência para colocar na pauta no mesmo dia que nós já votarmos na comissão. Um seminário no Senado discutiu com autoridades e estudiosos o direito ambiental no Brasil e na Alemanha. Foi uma iniciativa conjunta das comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente. O embaixador alemão no Brasil adverte: a reivindicação de maior proteção ao clima não é demanda apenas das elites, mas sim das novas gerações. Muitas pessoas jovens exigem uma rápida reorientação da política para dar conta desses desafios do universo político. Este professor reconhece que a legislação da Alemanha e da União Europeia precisa de aperfeiçoamentos na área ambiental. Para autoridades brasileiras, o país está bem quando se pensa em leis de proteção aos recursos naturais e em número de reservas ambientais. Mas a conta por esse cuidado não é paga de forma justa. Fundo Petrobras. E aí na discussão querem dar mais dinheiro para quem desmatou mais. O Amapá foi o que teve o menor número de queimada, reduziu 67%. Teve o menor nível de desmatamento. Só que não nos compensam por nada. O compromisso legislativo do Brasil com o meio ambiente é algo incomum quando comparamos a legislação americana, a própria legislação europeia. O Superior Tribunal de Justiça julga mais recursos em matéria ambiental que a soma de todas as demais cortes da América Latina. Para este jurista,
É fato que temos uma legislação atual e instituições fortes. Mas, apesar disso, o que se passa à sociedade são as mensagens legais e políticas contraditórias. A lei diz uma coisa e o político, não importa qual é o partido, diz o oposto. Isto é grave. Lei é para ser cumprida. O desmatador e o grande desmatador no Brasil vive na perspectiva permanente. Não é apenas de uma nova anistia para os crimes praticados, mas também de regularização fundiária, desmata, anistia e privatiza a terra pública. A isenção do imposto de importação para equipamentos de energia solar foi totalmente vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. No Diário Oficial da União desta quinta-feira, o governo explica que o projeto aprovado por senadores e deputados reduzia a arrecadação federal sem indicar compensação. Um grupo de senadores se reuniu quarta-feira com o autor da PEC da prisão em segunda instância, o deputado Alex Manente, na liderança do Cidadania. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os parlamentares disseram apoiar os dois textos que tratam da prisão em segunda instância. Um deles é a proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados. O outro é o projeto de lei do Senado, que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância. Para eles, os dois projetos podem seguir tramitando simultaneamente nas duas casas. E o mais importante é dar uma resposta à sociedade. E um não atrapalha o outro. Por isso, nós entendemos que é importante nós somarmos esforços, principalmente no objetivo que a sociedade brasileira deseja. A Câmara continuará cumprindo seu papel através da comissão especial e o Senado terá essa batalha de encaminhar o PL aqui na votação da CCJ. Nós temos o entendimento de que as duas casas precisam trabalhar nesse sentido e, ao final, darmos uma resposta para a população brasileira, que é exatamente o combate à impunidade a partir da prisão em segunda instância. E com isso que decidiu lá atrás o Supremo, a sociedade brasileira está amedrontada, porque está se colocando na rua um contingente, milhares de delinquentes perigosos e mais o agravante de que aqueles que estão sendo condenados agora têm uma perspectiva de se permanecer em liberdade por muitos anos. É evidente que nós aprovaremos aqui e de forma célere a proposta de emenda à Constituição, se aprovada na Câmara, e esperamos que a recíproca seja verdadeira. Na próxima terça-feira, os líderes no Senado vão se reunir para tratar dessas iniciativas sobre a prisão após segunda instância. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se comprometeu a entregar um calendário de tramitação da PEC. Os líderes vão analisar a programação proposta por Maia e, a partir disso, decidir que passos vão tomar. O autor do projeto que dá autonomia ao Banco Central, o senador Plínio Valério, explica que a medida impede a influência do presidente da República na política monetária. Veja mais na coluna Salão Nobre de hoje. O programa Salão Nobre vai ao ar pela TV Senado nas quintas-feiras, às 8 da noite, e nas sextas, às 8 da manhã e à 1 da tarde. Se a gente conseguir colocar na lei, aí a gente blinda o Banco Central de vez. O Banco Central já foi independente quando ele foi criado e deixou de ser. Por que vale a pena voltar a essa autonomia? Para a gente não ficar, para o banco não ficar à mercê do humor do presidente da República. Essa garantia é que vai dar estabilidade, essa segurança do dirigente, da equipe poder executar a política que traçou. As pessoas que trabalham no banco, os dirigentes, geralmente vêm do mercado. Então, atuariam a favor do mercado. Que há perigo, não tem a menor dúvida de que há esse perigo, sim. Quem quer a autonomia do Banco Central e quem não quer, senador? Pois é, quem está pensando em chegar ao poder, quem tem a perspectiva de chegar ao poder, de voltar à presidência, não quer isso. Os estudantes que participam do projeto Jovem Senador tiveram um dia intenso. Eles deram entrevista para a Rádio Senado, para a TV Senado, conheceram pontos da capital federal, subiram a rampa do Congresso Nacional e votaram sugestões de projetos de lei nas comissões. Sexta-feira será o último dia da edição deste ano, com votação em plenário.
Bom dia para você que está ouvindo a gente aí no rádio do seu carro. Olá, eu sou a Nayara de Oliveira e estou representando o estado de Rondônia. Senadores em festa! Solta o nível, floresta! É com muita honra que vamos ler o projeto. Cortes de verbas no censo demográfico do ano que vem podem prejudicar investimentos em políticas públicas. O alerta foi dado por especialistas em reunião nesta quinta-feira. Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, especialistas alertaram nesta quinta-feira sobre as dificuldades de implementar políticas públicas caso o censo demográfico de 2020 sofra restrições orçamentárias. O deputado Orlando Silva acredita que os cortes vão impactar programas de saúde, de moradia e de combate à pobreza. Participaram do debate representantes da Associação de Servidores do IBGE e pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de São Paulo. Ainda sobre a Comissão Mista de Orçamento. O relatório de receitas da União para 2020 foi concluído nesta quinta-feira, com atualizações. O governo mudou o projeto de lei orçamentária por causa de novas previsões após a reforma da Previdência e o leilão de áreas do pré-sal. A nossa entrevista de hoje é com o autor do relatório de receitas, o senador Zequinha Marinho. Na prática, o governo, para usar o jargão do futebol, deixou para os 45 do segundo tempo essa mensagem enviada para cá. Na verdade, para os 49, né? Prorrogação já. Existe alguma previsão? Você já tinha em mente essas modificações? O que a gente deve esperar dessa modificação? O governo precisava exatamente fazer essas atualizações em função dos novos números da economia. Por exemplo, num primeiro momento, o leilão do pré-sal, né, que nós tínhamos já votado, estabelecido, faltava só os números efetivos, porque o leilão ainda não tinha acontecido. O leilão ocorreu dia 6, dia 7, dia 8, a última parte, né? Então, nós voltamos lá atrás, a questão da cessão onerosa, onde o governo, de uma forma muito interessante, tirava um pouco da sua receita e distribuía com estados e municípios, né? Eu achei muito interessante, que é a primeira vez que eu vejo um governante fazer isso, porque todo mundo segura suas receitas, porque a receita, naturalmente, é uma arma poderosa da política, né? E você faz exatamente isso. O presidente da República preferiu isso, não, X%, um terço disso, eu vou ceder aos estados e municípios. Todo mundo está muito apertado, passando muita dificuldade. Quer dizer, seria um recurso que deveria afrouxar um pouco a gravata e dar ao prefeito, dar aos governadores a oportunidade de chegar no final do ano um pouco melhor. E isso ele fez. Só que a previsão, né, em termos de valor do leilão, que deveria render 106 bilhões de reais. E acabou rendendo bastante menos. E no primeiro bloco vendido, rendeu 69, mais alguma coisa posteriormente, vamos arredondar em 70 bilhões de reais. Então, só aí já justifica e muito, né, essa mensagem de modificação dos números do orçamento do governo, né? Então, por isso e por outros números também que vão se atualizando durante o período, é que havia uma necessidade, né, de se poder receber de novo do Palácio, né, essa mensagem modificativa, atualizadora dos números, para que então a gente pudesse fechar
né, tanto nós aqui que fazemos a estimativa da receita, quanto a outra parte que faz a fixação da despesa, que é o orçamento. Orçamento, em resumo, é a estimativa da receita e a fixação da despesa em cima daquilo. Quanto que a gente recebe, o quanto que a gente vai gastar. Não pode gastar mais, né, do que arrecada. Nós estamos aí administrando um déficit grande ainda de 124,1 bilhões, era 139, vocês se lembram disso, que do governo da Dilma para o período do Temer, que passou por Bolsonaro, né? E esse déficit vem tentando agasalhar, modificando, mas de 139 hoje ainda está em 124 no ano que vem. E considerando esse orçamento como um prognóstico para 2020, dá para dizer sobre o próximo ano, dá para ter um olhar otimista ou mais pessimista em relação a esse ano? Não, dá um olhar otimista. Por que eu sou otimista com relação a isso? É porque as medidas que o Congresso tem votado, né, votamos a Previdência, depois recebemos um pacote, aliás, elaboramos aqui a questão da reforma tributária, em seguida a economia, o ministro Paulo Guedes nos trouxe um pacote que modifica a estrutura, né, tributária, enfim, tudo aquilo que diz respeito à questão administrativa também, né? Tudo isso sendo votado implementado na vida do país, os números, a tendência é melhorar. Mas aí é bom quando você tem um superávit de receita. O presidente pode pedir aqui um suplementar, né, um crédito suplementar para gastar aquele dinheiro que entra mais. Então, eu acho que o orçamento que está vindo é um orçamento pé no chão, tranquilo, sem alimentar grandes expectativas, mas ainda assim eu acredito que 2020 vai ser um ano positivo, de crescimento, né, exatamente pela resposta, né, que o setor produtivo, que o empresariado vai dar em cima daquilo que o governo está fazendo. Agora, essas outras reformas que o senhor disse que o Congresso está discutindo, elas ainda não estão previstas ou não têm um impacto orçamentário ainda previsto nesse orçamento de 2020, não é isso? Não, isso aí você cria cenário. Entendeu? A economia, ela reage de acordo com o tempo, né? O tempo fecha, o empresário segura, ele é piloto de uma grande nave, sua empresa, seu grupo empresarial, e ele fica observando a movimentação do governo, né? O empresário reclama da carga tributária, da burocracia, disso, daquilo outro, não dou conta de fazer isso. Né? Para mim, buscar financiamento e implantar isso, implantar aquilo, gerar tantos mil empregos e tal, eu preciso de um cenário mais favorável. Eu preciso de segurança jurídica, quer dizer, a coisa tem que ser votada, não só colocada no discurso do governo, mas também o Congresso Nacional precisa votar, transformar isso em lei para dar segurança jurídica ao setor. O senhor disse que apresenta a sua parte do relatório e o resto. Qual é a margem que os parlamentares têm agora para se movimentar e para decidir sobre o orçamento da União? Olha, por exemplo, nós não vamos apresentar modificações porque ninguém melhor do que o Ministério da Economia para fazer a previsão daquilo que arrecada baseado na questão histórica, né? Mais otimista naquele setor ali, menos otimista naquele outro, né? Em cima, não vou desonerar mais aquele setor da economia, estava arrecadando tanto, mas eu preciso que avance, então vou recuar um pouco. Enfim, eles têm na mão exatamente o controle do que pode e deve acontecer. Então, nós não vamos perder tempo, né, digamos, discutindo isso aqui pode render mais ou render menos. Queremos colaborar com o governo, queremos colaborar também com a Comissão de Orçamento, porque qualquer coisa que vier alterar o ano que vem, o governo tem toda a liberdade de pedir um crédito suplementar para cá, para gastar esse dinheiro que, de repente, se transforma em um superávit. Tá bom. No dia 3, aí o relator da despesa, o deputado Domingos Neto, é o dia dele, né? Ele já pegou aqui a receita, né? E em cima da receita ele distribuiu a despesa. Vou ter tanto, então, e aí aquelas emendas, e aí tanta coisa que os relatores setoriais, porque a despesa é muito ampla, não é verdade? Então, para a área de infraestrutura tem um relator, para a área não sei o que tem outro relator. E aí é legítimo e natural que o Congresso ponha suas pressões para deixar
esse orçamento com uma cara do que é do interesse da sociedade. Um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. As bancadas vão trabalhar muito isso. Ainda assim, é muito difícil você se livrar, né, da espada do relator. Né? A emenda de bancada é tanto, e o cara vai enxugando aqui para colocar dentro da possibilidade da receita, daquilo que se espera arrecadar. Como te disse, não pode ser maior. Né? Essa é a famosa responsabilidade fiscal. Então, os relatores setoriais e o relator geral da despesa têm até terça-feira, dia 3, prazo máximo para entregar seu relatório. Entregou, ótimo. Já tem a receita, já tem a despesa. O presidente vai convocar agora a sessão do orçamento, da comissão de orçamento, para votar. Né? Isso vai ser um pega pesado de muitos debates, de muitas sessões, etc. Quando estiver redondo na comissão, aprovado pela comissão, é como se fosse um outro projeto de lei qualquer que a gente trabalhe aqui. Né? Não é muito diferente, não, é igual. Quando aprova na comissão de orçamento, aí já pode pautar no Congresso. O Congresso. Entendido? Você pauta o Congresso e é outro debate, é outra trabalheira, até poder dizer, olha, fechou. Em cima disso aqui, o Brasil tem esse orçamento para fazer face às suas despesas, enfim, e às suas expectativas. Uma coisa que preocupa muito o percentual destinado ao investimento. Nós tivemos anos aí que o investimento era muito baixo, nós precisamos ir melhorando isso, dando uma folga esse orçamento, para ver se alteia um pouco mais esse investimento. O Brasil precisa construir infraestrutura, nós dependemos disso para criar aquele ambiente econômico que eu te falei há pouco, que facilita para que a economia possa fluir. Senador, muito obrigada por essa conversa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.